Olá, hoje recebo aqui com muito prazer a professora Adriana Salgueiro. A Adriana ela é professora titular do IFRJ, atualmente no campus Rio de Janeiro. Tem uma trajetória aí muito importante com a biotecnologia e a pesquisa no Instituto. É uma grande defensora também, né, dos direitos dos servidores e atua em algumas frentes que a gente vai falar aqui hoje. E aí eu já começo aqui agradecendo muito sua presença. Obrigado mesmo por você estar aqui. Para mim é uma honra muito grande te receber, Adriana. E para a gente começar a compartilhar, né, a sua história com todos, como é que começou seu interesse na biotecnologia e na pesquisa, né, que são dois campos aí importantes para você? Obrigada, Thiago, pelo convite. É interessante poder compartilhar a história, porque às vezes a gente traça uma meta, né, a nossa vida muda e, na verdade, era o caminho certo, né? Eu fui aluna do CAP da UFRJ e eu entrei lá, na verdade, né? Eu sempre fui aluna de escola particular. Aí, quando eu estava no último ano do ensino fundamental, meus pais ficaram sem dinheiro e eu fui para a escola pública. Né? Da escola pública surgiu a oportunidade de fazer prova para o CAP da UFRJ. E aí passei, fui estudar no CAP, e no CAP eles tinham um programa que existe até hoje, que é um programa de bolsa para alunos, né, de escola do ensino médio, escolas públicas e privadas, para fazer estágio na Fiocruz. E aí eu fui fazer estágio na Fiocruz, trabalhava no departamento de microbiologia com dois pesquisadores, né? E um deles era médico. E eu sempre gostei de pesquisa. Só que ele falava pra mim assim, faz medicina que dá mais status, né? Aí terminei o ensino médio, tentei para medicina e não passei. Só passei para a UENF, que na época era bem nova, a minha terceira turma, né, de biologia da UENF. E fui fazer biologia. Comecei biologia naquela ideia de que eu vou terminar o primeiro semestre, vou tentar vestibular novamente. Me apaixonei pela biologia. Né? Comecei trabalhando no primeiro período eu já estava com bolsa, né? Lá tinha uma bolsa de monitoria, tipo essa bolsa que a gente tem, né, no IFRJ. E aí eu fui para um laboratório de microscopia eletrônica, né? E que às vezes eu converso muito com os alunos. Tá numa instituição pequena, às vezes te dá oportunidades que a grande não te dá. Né? No terceiro período eu manipulava sozinha o microscópio eletrônico de transmissão. Né? E depois eu fui para o laboratório de biotecnologia. Né? Na verdade, o meu orientador, né, na microscopia, ele saiu, ele teve um problema na UENF, saiu, voltou para a UFRJ e eu fiquei sem orientador. Aí a esposa dele, que era da biotecnologia, me chamou para trabalhar com ela. E aí eu me encantei. Sempre gostei de trabalhar com planta, trabalho com planta desde a época da microscopia, né? E continuo com plantas até hoje. E começou muito cedo, né, Comecei muito com a cedo. biotecnologia, com a própria pesquisa também, né? Sim, Muito cedo. muito cedo. Né? E depois disso, como é que foi sua trajetória até você, quando você fez seu mestrado? Então, fiz a graduação na UENF, minha ênfase era em biotecnologia. Quando eu terminei a graduação, eu ingressei direto no mestrado, né? E a aula também começou aí, né? Eu, no segundo ano de mestrado, eu consegui uma bolsa, uma vaga de professora substituta, né, na FATEC, que era bem do lado, assim, da UENF. E eu que dizia que eu nunca ia dar aula, que só ia trabalhar com pesquisa, me apaixonei pela sala de aula, né? Então, eu fiquei lá na UENF, né, fazendo a graduação e o mestrado, e depois eu vim para o Rio, para o UFRJ, para fazer o doutorado. Tudo na área de genética de plantas. Né? Então, trabalhava com transformação genética vegetal, com estudo de proteínas, né, função gênica. E aí, eu estava no terceiro ano do doutorado, quando no último dia de inscrição do IFRJ, um amigo meu me mostra o edital. No último dia. No último dia. Que Me legal. inscrevia, né? Ainda era Cefet, Uhum. né? Era Cefet Química ainda. E fui fazer a prova. Era uma prova ampla, porque a minha vaga era uma vaga, que era Biologia Molecular, Cultura de Tecidos Vegetais e Bioquímica. Né? Nossa. E nesse momento de vida eu estava fazendo doutorado, estava como professora substituta na UFRJ, ou seja, enlouquecida de trabalho, né? E consegui entrar no IFRJ. Nossa, que legal. E você já conhecia o IFRJ? Já tinha uma noção de como a gente era?
Ou porque é muito característico, às vezes, a gente entrar e a gente não sabe exatamente como que é a instituição, né? Uma instituição nova também, né? É nova. Eu conheci na época de Federal de Da Federal Química, de que Química. foi na época, né, que eu estava buscando o ensino médio, então também fiz prova para Federal de Química, não entrei, né, acabei passando para o CAP do UFRJ, e eu tinha dois colegas de faculdade que eram ex-alunos do curso de biotecnologia da, do Cefet Química na época, né, então eu já conhecia pouco da instituição, mas já tinha algum conhecimento dela, né? Mas acho que entrar é outra história, né? A gente começa a conhecer a fundo, né, o dia a dia da instituição. E como é que foi essa trajetória lá desde o início, no IFRJ? Então, eu faço parte da equipe de biotecnologia, né? Eu comecei dando aula dessas disciplinas, que era cultura de tecidos vegetais, biologia molecular e bioquímica, mas a minha vida foi caminhando mais para biomol e a cultura de tecidos e cada vez mais para planta, né? Hoje eu fico só com cultura de tecidos vegetais, que é lindo, eu brinco que é a melhor disciplina que tem, Maravilha. né? E fisiologia vegetal, que é uma disciplina que é anterior a essa, então eu achava que fazia todo sentido eu ficar nesse eixo de plantas, né? Mas participei de muita coisa dentro do IFRJ. Eu participei de Semanas da Química, tanto orientando projetos como organizando. A gente teve a Semana da Química na Rio+20. Eu participei da organização dessa Semana da Química. Foram 2 Semanas da Química no mesmo ano. E com financiamento externo, a gente conseguiu mandar alunos para Londres, né, como premiação. Foi fantástico. E dá uma ideia da gestão, né? Porque mesmo sendo um período pequeno, a gente tinha que lidar com processos de compra, né? Com o dinheiro que a gente estava recebendo via fundação. Então foi uma ótima experiência, né? Depois disso, assim, eu sempre orientei aluno de iniciação científica, acho que desde o início, né? Então sempre tenho algum aluno comigo fazendo parte lá da cultura de tecidos. Eu fui coordenadora do bacharelado em Ciências Biológicas e isso eu acho que foi um momento que mudou muito a minha visão da instituição. Porque uma coisa é a gente entrar em sala, né? E outra é começar a entender e conhecer algumas realidades, né? Que a gente não, às vezes não passa desapercebido, né? Eu acho que na coordenação a gente tem, né, uma experiência bastante profunda, não só da gestão, mas da vida dos alunos, né? Que é o nosso foco maior, né? E a coordenação de curso ela é uma grande responsabilidade, né? As pessoas às É. vezes não sabem o peso que é ser um coordenador de curso, porque até as visitas, né, do INEP estão nas mãos do próprio coordenador, né? Nem da gestão diretiva do campus. É o coordenador que comanda aquilo, é muita responsabilidade. Eu passei por uma avaliação do INEP, eu era vice-coordenadora, mas na época a coordenadora estava de licença, ela tinha perdido o pai, e aí eu estava na coordenação, né, substituindo ela, e realmente Bem pesado. é bem pesado. Quais os maiores desafios e aprendizados que você teve ao longo desses anos no IFRJ? Olha, foram muitos desafios, né? Eu acho que a gente tem aqueles desafios diários, né? De você chegar e não ter um espaço tão organizado te esperando, né? Tem o desafio, às vezes, de tentar ajudar alguns alunos que têm muita dificuldade, né? E às vezes a dificuldade não é na disciplina, né? São dificuldades pessoais e que a gente tem que ver o que é possível, né, fazer, né? Mas eu acho que o que impacta mais a gente, às vezes, são as dificuldades de gestão, né? Sim. A gestão do campus e a gestão de reitoria, às vezes, impactam muito o nosso dia a dia, né? Distribuição de cargas horárias, né? Isso é um desafio, acho que muito grande. Muito grande, impacta a vida tanto de servidores quanto dos estudantes, né? Dos estudantes, exatamente. Isso é importante. Eu queria, assim, para a gente falar um pouquinho do nosso papel como servidor do IFRJ, né? Para você hoje, o que significa ser parte do IFRJ? Eu brinco que, assim, a gente, quando sai da universidade, a gente tem vontade de mudar o mundo, né? E eu falo, não vou mais publicar na Nature, né? Acho que não, né? Não sei. Mas eu acho que o meu pequeno desafio e o meu pequeno
mudar o mundo é dar oportunidade a algumas pessoas entrarem no mundo do trabalho que antes não poderiam. Né? Então, cada um que a gente consegue colocar ali no mundo do trabalho, que a gente vê que mudou a vida daquele aluno, é a maior felicidade. É o nosso maior retorno, né? É o maior assim, retorno. É. E é muito importante, Adriana, quando a gente vê assim, né, o nosso objetivo fim é o nosso aluno, né? E você olha de fato para aquela transformação, né? A gente vê, vale a pena, né? Vale a pena, isso exatamente. É bastante importante. A instituição ela mudou muito ao longo dos anos, né? Falando um pouquinho sobre a identidade, né? Você passou, né, você tem uma trajetória longa aí na instituição, né? Tempo. Então você passou da mudança, né, do antigo Cefet Química para o IFRJ. Eu vejo que a gente ainda precisa trabalhar mais a nossa questão da identidade. Como é que você acha que funciona isso, né? Tanto para quem chegou agora no FRJ, para quem passou todas essas transformações? Eu entrei e a gente estava mudando para a IFRJ, né? Eu assinei meu contrato como Cefet Química e imediatamente assinei a mudança, né, para servidora EBTT, né? Mas ao longo desses anos eu vejo que a gente ainda precisa muito espalhar a nossa marca, né? Você fala com alguém, no IFRJ? Não, o FRJ não, é IFRJ, né? Eu acho que melhorou muito com o crescimento dos institutos federais, né? Com um número maior, então as pessoas já identificam o Instituto Federal, né? Mas várias vezes você fala, ali no Maracanã, o Cefet. Não, não é o Cefet, é o IFRJ. E eu acho que passa, por exemplo, de ter uma logo na nossa portaria, né? Uma coisa que eu sempre perguntava aos alunos no ingresso, né, quando eu estava na coordenação de ciências biológicas, é como você veio parar aqui, né? E das últimas vezes que eu fiz essa pergunta, eu já comecei a ter respostas do tipo, eu tenho um amigo que estava estudando aí. Então a gente está começando a ser um pouco mais conhecido. Né? No caso do curso, né, de bacharelado em Ciências Biológicas e o técnico, são dois cursos que na área acadêmica, na UFRJ, na Fiocruz, nossos alunos são muito bem recebidos. Né? E a gente tem uma qualidade, né, na formação dos alunos que é reconhecida por essas instituições. Né? Acho que a gente precisa agora, eu acho que a universidade, a Fiocruz, elas nos conhecem. Falta fazer os alunos que estão lá no fundamental, né, nos conhecerem para nos procurarem. Isso que você traz é bem importante, né? Porque as universidades em si já têm esse nosso reconhecimento, Sim. né? Até nessa última leva, né, que a gente teve, os últimos alunos que se formaram no IFRJ, isso não só em Nilópolis, né, Rio de Janeiro também, dentre outros campi, quase a totalidade dos nossos alunos passaram por uma instituição pública. Sim. Né? E isso se refletiu em todos os campos, isso foi bem legal. Então, assim, poxa, olha que legal que está acontecendo, né? Mas ainda assim, o que me chama a atenção é que você está falando, e a gente está falando da unidade Rio de Janeiro, né? Que é uma unidade bem conhecida, antiga, né? Então, se a gente vai para outras unidades, como é que funciona? Eu digo até por Nilópolis mesmo, ali, né? Você vai pela própria redondeza das ruas dos vizinhos, né? Não conhecem, não conhecem, não sabem o que tem ali dentro para eles, né? Isso é uma questão bem importante. Me chama a atenção isso, né, do Rio de Janeiro, que é o campus ali central, mas ainda assim a gente tem isso. Né? Ainda assim tem isso. E sobre pesquisa, assim, bem, a pesquisa, além de tudo, a gente fala que na pesquisa no instituto é para quem ama mesmo, né? Para quem ama. Porque é difícil ter tempo, né? É difícil conciliar, né, uma carga horária de aula que é muito grande. A carga horária dos institutos federais ela é muito maior do que das universidades, né? E quem faz alguma coisa faz tudo, né, dentro do instituto. Então você está um pouquinho na gestão, nos conselhos, né? Com carga horária alta de sala de aula. A gente tem recebido também muito aluno de NAPNE, que demanda também, né, uma atenção maior, uma carga horária maior. E conciliar isso tudo na pesquisa é muito difícil. Então, a gente tem tentado fazer o básico, né? Mas acho que é importante ter um laboratório aberto, uma linha de pesquisa aberta, né, para os alunos conhecerem um ramo da biotecnologia, né, no meu caso, né? Sim. E falando assim especificamente da biotecnologia, que é a sua realidade, em termos de infraestrutura da pesquisa, o que você acha que a gente ainda podia melhorar? Olha, acho que tem muita coisa para melhorar, sabe?
Eu tô com o laboratório hoje interditado porque vazou do banheiro em cima. A gente está 6 meses esperando a obra, né? Como, né, tudo que a gente tem, todos os processos são demorados, né? Então, hoje o laboratório está parado, né? Eu acho para a ciência excelente, né? Então, ele dá uma verba para a instituição, para o pesquisador, mas uma coisa que eu sinto falta, às vezes, é para as disciplinas práticas. Sim. Né? Porque a gente fica dependendo muitas vezes da compra institucional, mas tem coisas pequenas, né, que a gente precisa para aula prática, que o docente acaba tirando do próprio bolso, né? É comprar uma semente, é comprar um papel colorido, né? Então, de talvez ter uma bolsa, alguma coisa voltada para os laboratórios acadêmicos, né? Sim. Mas a gente eu consegui nesses anos, né, montar um laboratório de cultura de tecidos, né? Eu ganhei um auxílio de instalação universal e aí consegui um espaço, que espaço no Maracanã é uma coisa muito complicada. Imagino. Né? A gente tem uma questão, Nilópolis é um pouquinho maior, né? Mas também é complicado. Você imagina no Maracanã, imagino seja pior, né? Tinha um professor saindo, porque ele tinha passado no curso para o UFRJ, eu falei, eu vou ficar aqui. E 10 querendo entrar, né? E aí 10 querendo entrar, né? E eu lembro que eu ganhei um auxílio de instalação, eu tinha pedido um fluxo laminar no auxílio de instalação, eu falei, olha, ganhei, agora tem que achar um lugar para colocar ele. É isso. Né? E o laboratório de pesquisa, ele não só faz pesquisa, mas ele dá muito suporte para as aulas práticas. Sim. Né? Então, toda a manutenção de material a gente faz nesse laboratório. E o que você falou também, se a gente tivesse um plano de investimento até para o material das aulas práticas, né? Sim. Você teria essa constante de compra, né, do que precisa, porque às vezes você demora, reagentes é uma questão também, né? Você fica anos, às vezes, sem comprar e precisando, né? Então, acho que é uma questão de planejamento também, de planejamento, exatamente. A gente tenta, né? Hoje a gente está montando lá planilhas do Campo de Janeiro para... Né, saber o que a gente vai precisar, mas tem coisas que são muito pequenas, né? Como que eu vou botar para uma licitação que eu preciso de semente? Eu acabo indo lá na CADEG e trazendo minhas sementes. Mas é importante, né, a gente se preparar para essa visão. Adriana, você tem uma atuação muito importante nos conselhos acadêmicos, no Conselho Superior. Como é que você vê a importância desses espaços e também a importância da representação nesses espaços? Então, eu participei de alguns conselhos, né? Eu já fui do CAEG por um tempo, quando eu estava na coordenação. Recentemente, eu entrei no COCAN, que é o Conselho de Campos do Rio de Janeiro, e, por fim, no CONSUP, né? Eu acho que a gente tem que parar de ficar reclamando na sala dos professores. E aí, o que a gente pode fazer? Né? Tentar algumas mudanças, né? E essas mudanças a gente consegue por representação. Às vezes eu fico no pé dos alunos, olha só, no COCAN não tem aluno. Quem é que vai representar vocês? Né? Eu estou representando os docentes. Vocês têm que ter representação de vocês. Vocês têm que levar, né, qual é as suas necessidades. A gente não conhece. Né? Então, esses espaços de representação são extremamente importantes. Eu entrei no CONSUP por conta de uma demanda pessoal. Né? Há muitos anos que a gente não consegue tirar férias em janeiro e julho. Né? Eu tenho filho em idade escolar e meu marido é de outra instituição federal, então a gente em casa tinha por vezes 4 calendários diferentes. Né? Então tinha anos que a gente não conseguia tirar férias. Aí, logo depois da pandemia, né, que foi uma coisa que não era nossa culpa, né, ia se montar o calendário, eu comecei uma campanha para manutenção de férias janeiro e julho. Né? E eu fui para o CONSUP com esse objetivo, né, de normatizar a confecção de calendário. Né? Mas não só por isso, existem outras demandas, né, que a gente tem exigido, né, sempre no CONSUP, você está lá também. Né? No último CONSUP a gente pediu para que as atas sejam encaminhadas para toda a comunidade. Né? Todo mundo tem que saber o que está acontecendo no CONSUP. Né? Porque eu recebo, você recebe, mas a comunidade não está sabendo disso. Né? Então, até esse ponto importante que eu queria entrar, né? A comunidade em geral, os servidores principalmente, eles não sentem ouvidos. Não. Né? Como é que você acha que essa participação pode ser melhor? Você deu esse exemplo, né, da gente estar lá no espaço, participar, ao mesmo tempo
a gente tem uma carga horária muito grande, muito trabalho, é mais um tipo de trabalho que demanda bastante, mas existe essa sensação, né, do servidor, não estou sendo ouvido. De que forma você vê que isso daí poderia mudar também? Uma coisa que eu senti muita falta, né? Quando a gente estava na campanha Preconsup, eu podia mandar e-mail para todo mundo. Agora eu não posso mais, né? Então essa comunicação ampla eu acho que faz falta, né? Porque é uma comunicação oficial. Na época, com a questão das férias, eu fiz via Google Forms, mas não é uma comunicação oficial, né? E vários temas no Consup, eu acho que eles têm que voltar à comunidade, porque às vezes a gente não percebe alguns pontos que são nevrálgicos, né? E aí, quando você volta aquele documento para a comunidade, faz uma consulta pública, né, alguns pontos que passaram desapercebidos, eles podem ser notados porque quem está lá na sala de aula, por quem está no dia a dia da instituição, né? Então, a gente está trabalhando diversos documentos, muitos são de assuntos dos técnicos, outros dos docentes, alguns dos alunos. Então, eles precisam voltar para a comunidade, né? Sim. Eu não sei, eu tenho reparado, assim, nos últimos anos, Adriana, às vezes falta um pouquinho de engajamento da comunidade em decisões. Eu vejo que tem uma desmotivação aí também, né? Às vezes eu ouço, não vai dar em nada, ou eu não tenho esse poder para ter aquela tomada de decisão, mas tem, né? Mas tem, Como é que você acha que a gente pode trabalhar esse engajamento aí? Eu acho que a gente precisa dar mais voz, assim, ouvir mais a comunidade, né? A reitoria está mais próxima do dia a dia de cada campus, né? E está mais acessível, né? Por exemplo, nós conselheiros, nós estamos acessíveis a qualquer um que tenha algum ponto, mandar um e-mail, né? E eu espero que se cobre, né? Que se cobre da gente, né? Para que a gente possa fazer o nosso papel de levar as demandas também para o Conselho Superior, né? Mas eu acho que a sensação é essa, assim, de que a gente não está sendo ouvido, né? Era a minha sensação no campus, por exemplo. Então, eu vou me fazer ouvir, eu vou estar lá. E eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços, né? E desde do CAET, do CAEG, do COCAN, né? O Conselho de Campus, que é super importante e que muitas vezes não funciona como deveria, né? De vez em quando a gente tem que pegar o regulamento, colocar debaixo do braço, assim, olha só, tem que ter a reunião, tem que ter a ata, tem que ter, né? E cobrar isso dos nossos dirigentes. É muito importante mesmo. Tem um ponto aí que você tocou que eu acho que é bem importante, né? Eu sinto que às vezes algumas decisões elas não têm um olhar para o dia a dia do campus, né? Para como funciona mesmo, o que a gente chama do chão da escola, né? Como você acha que essas decisões elas interferem no dia a dia e como você acha também que a gente pode trabalhar de forma que as pessoas consigam ver de fato, né? Porque é muito diferente, né? Você tem uma decisão mais centralizada, mas você chega no campus, a realidade do campus não é essa, né? Como é que você acha aí? Eu acho que é a capacidade de escutar e voltar atrás, né? A gente tem um regulamento hoje, por exemplo, de convivência discente que não funciona, né? Eu acho que a gente tem que ser capaz de olhar, olha, a gente fez o documento, não está funcionando e vamos olhar ele novamente, escutar a comunidade, né? Em especial esse regulamento de convivência discente, eu ouvi algumas pessoas dentro do IFRJ já me falando que, olha, não funciona, né? Então, eu acho que é retornar isso para o Conselho Superior e tentar, né, ter uma consulta pública desse documento antes de lançar ele, né? Assim como a gente vai ter agora o regulamento também de uniforme, né? Porque impacta o dia a dia dos alunos, né? Sim, então, acho que a gente precisa ter esse cuidado. O Conselho de Diretores também é um ponto importante, né, para levar esses anseios da comunidade e escutar, né? Então, não adianta também ter só o Conselho de diretores de ensino, mas se eles não escutaram, né, os anseios da comunidade. Né? Exatamente. Você até colocou num ponto dos campi, né? A gente tem 15 campi atualmente, né? Nós estamos crescendo aí também, né? Só aqui já confirmados são mais 3 chegando, né? A gente tem perspectiva de mais alguns. Mas eu sinto que
a gente ainda trabalha um pouco isolado um campus do outro, Sim. né? O Instituto como um todo, a gente é um instituto único, mas eu vejo que às vezes tanto o olhar, vou te dizer que eu não é algo que eu veja isso entre as comunidades em si, porque as comunidades em si elas tentam se integrar ao máximo, mas às vezes um olhar de fora não prioriza a união dos campi. Eu acho que a união é tudo, né? Sim. Como você enxerga assim na sua sala de aula ali ou no seu dia a dia, né, no momento que você não está na gestão, que é essa integração? Como é que é hoje? Como é que você sente esse reflexo? Então, a gente praticamente não tem integração, né? A gente tem o IFRJ como único, calendário único, né? A gente não olha muitas vezes as peculiaridades de cada campi, né? Porque existem peculiaridades. O campus Rio de Janeiro não funciona igual a Arraial do Cabo, não funciona, né, igual a Nilópolis, né? E nem os alunos conhecem. Nem os alunos conhecem o que acontece nos outros campi, né? E a gente poderia ter mais visitas técnicas, de repente, entre um campus e outro, né? Às vezes uma coisa que um campus faz e que é interessante, mas para isso funcionar também, acho que essa integração, a gente tem que ter transporte funcionando, né? Por exemplo, Campos de Janeiro é muito pequeno, né? A gente tem uma casa de vegetação que ela fica entre 2 prédios. Eu queria poder colaborar com Pinheiral, que tem um espaço gigantesco para colocar minhas plantas, mas eu não tenho logística para ir para lá, né? Então, falta, né, mecanismos para a gente conseguir fazer essa integração, né? Eu sinto falta da JIT presencial, né? Mesmo sendo aquela loucura da gente ter que ir para Pinheiral, para Paracambi, mas a gente conversava e trocava mais, né? Então, ali do lado do banner, né, estava conversando com os professores e a gente trocava entre os campi, que eu acho que perde um pouco quando a gente faz no sistema remoto, né? Sim, Facilita a vida, mas a gente ganhou muitas coisas aí de aprendizado na pandemia, mas a questão do evento presencial, eu te digo até reuniões reuniões. presenciais, a gente não conseguiu ainda restabelecer, né? Quando se faz um evento presencial, é uma luta para você É ter uma um luta. público, né? E reuniões também, né? A gente, até você falou isso, eu lembrei, no campus a gente sempre teve reuniões que é tipo o conselho acadêmico, não é acadêmico, vocês têm de... É o Conselho de Campos, né? Tem um O outro que CAN é o que... Eu esqueci o nome que é o que vocês usam no... Mas enfim, como se é fosse o um... de coordenadores, a CPC. Isso. Que a gente, assim, até em Nilópolis a gente se reunia sempre com o diretor de ensino, debatendo as questões de todos os cursos de forma integrada. Raramente a gente consegue fazer isso presencialmente depois da pandemia. Raramente. É um custo. E perde qualidade, né? Perde qualidade na discussão. Né? Acho que o presencial, você não tem falsas interpretações, né, de uma câmara fechada, né? Sim. Eu acho que a gente precisava ainda entender qual é o balanço disso tudo, né? Se você pudesse mudar alguma coisa hoje, você está tendo esse contato com a gestão, né, e tudo mais, se você pudesse mudar alguma coisa na gestão, da forma que é, o que você mudaria aí? Eu queria mais transparência, né? Transparência em contratação de professores, né? Transparência na distribuição de verbas em cada um dos campi, né? A gente sabe que a gente tem várias questões orçamentárias, mas como que está isso para todo mundo, né? Como que está essa distribuição? Por que um campus conseguiu ter e outro não conseguiu? A gente tem questões, por exemplo, da bolsa dos monitores que atrasa. Aonde é esse atraso? Né? A gente nunca consegue descobrir onde é. Né? Então, acho que transparência hoje é o que fundamental, é fundamental. Né? Fundamental. Quais são os maiores desafios que você vê para a gente ter uma administração democrática e eficiente? É o que a gente deseja, né? Mas enfrenta alguns desafios. Quais os desafios que você acha que a gente pode enfrentar e como a gente pode passar por isso também? Eu acho que está todo mundo muito desanimado, né, com as coisas que não acontecem. Então, acho que esse é um grande desafio, primeiro, assim, de mostrar que, né, tem gente querendo fazer mudança, né, e não vai fazer sozinho. Né? Eu acho que a gente, para qualquer mudança no IFRJ, tem que ter colaboração de toda a comunidade, né, dos docentes, dos técnicos, dos terceirizados e principalmente dos alunos. Né? Então, eu acho que
quebrar essa barreira de que não é mais a mesma coisa, né? Que a gente quer fazer alguma coisa diferente, que é o difícil hoje. É bem Né? difícil. É bem difícil. E eu vejo também que não tem a própria questão do pertencimento, né? À UFRJ. Como é que você acha que a gente pode trabalhar isso? Eu vejo que ainda falta um senso de pertencimento dos servidores do UFRJ, né? Aquilo ali é meu e eu vou defender isso. E eu vejo uma falta de felicidade também, né? Em muitas coisas. Eu acho que é ter o orgulho, né, de estar ali, é perceber que você faz parte daquela mudança. Né, que você está sendo ouvido. Eu acho que o ser ouvido é fundamental. Né? Hoje em dia, acho que a gente tem essa sensação de que, né, em várias instâncias a gente não é ouvido. Né? Então, acho que perceber que você está sendo ouvido, que você está tendo um retorno, eu acho que é muito importante para a gente ter essa sensação, né, de pertencimento e de amor ao campus, né, à instituição. É algo simples, né? É algo simples. Que faz toda a diferença. Mas que é difícil, né? Porque assim, a gestão ela tem que ter um limiar ali entre o que é regulamentar, mas também não pode ser tão duro, né? Então esse limiar é muito difícil, né? A parte humana, a gente saber que a gente lida com pessoas, né? Exatamente. Como você acha que a gente pode trabalhar a valorização dos servidores, né? Em geral, o servidor ele não tem aquele pertencimento, mas ele também não se sente valorizado dentro do Instituto. Como é que você acha que a gente... Você já falou uma questão muito importante, é o ser ouvido, que é uma coisa muito simples, faz toda a diferença para ele. Mas o que mais você vê? Eu acho que é valorizar o que cada um tem de melhor ali, né? Então, quem faz pesquisa, de repente, ter um estímulo a fazer pesquisa, um estímulo à extensão. Eu, por exemplo, acho que a gente tem muito mais a cara de extensão hoje do que de pesquisa, né? Eu acho que a gente pode estimular muito isso, né? A parte de extensão, né? Para os técnicos, né? Um programa de desenvolvimento, né? E de valorização dos conhecimentos também, eu acho que é super importante. Né? Sim. Adriana, você tem aí uma experiência grande no Instituto, mas você também é mãe, né? E a gente vê que é uma questão bem importante, né? E às vezes que não é abordada, a estrutura para a mãe servidora e a mãe aluna dentro do Instituto, né? O que você acha que a gente pode melhorar de estrutura e de políticas também para essas mães? Então, a gente não tem hoje estrutura nenhuma de acolhimento a alunas ou docentes que sejam mães, né? Não tem um trocador dentro do banheiro, né? Uma salinha para amamentação, nada disso. Eu tive uma aluna... Já tem alguns anos isso, que teve neném no final da graduação. E eu lembro que ela vinha com a mãe dela ficava sentada no corredor com o bebezinho, para ela terminar a graduação. Ou seja, não tinha uma sala de acolhimento, um banheiro com trocador, nada. E isso tanto para os alunos quanto para os docentes, né? A questão das férias é um ponto super importante para quem é mãe e pai, né? Para conseguir ter uma organização familiar e tirar férias em família. E a questão das férias não é nem só para os docentes, mães, né, e pais, mas também para os que não são dedicação exclusiva, né? A gente esquece que tem uma parcela aí nos nossos professores que não tem dedicação exclusiva e que estão em outras instituições, né? Seguindo aquele calendário com férias em janeiro e julho, né? Então, acho que para acolhimento das mães, a gente ainda precisa de muita política. E é uma política já estabelecida pelo governo, né? A gente tem que seguir a normativa que já existe. Né? Já tem até um grupo de trabalho agora, né, de acolhimento das mães no Consup, que eu espero que dê frutos. Sim, tem que dar, né? É uma questão importante que a gente não deu nem o primeiro passo ainda, né? Não, a gente está bem atrasado nos grupos de trabalho. Antes da gente terminar, Adriana, que mensagem você gostaria de deixar para a comunidade, assim, em geral, né, para os nossos servidores, também para os nossos alunos, no sentido da valorização, né, tanto do servidor do estudante dentro da FRJ e uma mensagem para a comunidade do Campus de Janeiro? Você fica à vontade, acho que pode olhar para aquela câmera. Então, eu confesso que eu já fui muito mais feliz na FRJ. Assim, quando eu entrei, eu me engajava com diversas frentes, era super feliz ali dentro. E nos últimos anos eu estava nessa, cara, ninguém me escuta, né? Assoberbada de trabalho. E eu acho que parte da gente a mudança.
Então, vamos começar a ocupar os espaços, vamos começar a exigir, vamos começar a brigar pelo IFRJ que a gente quer, né? Que a gente sonha, né? Eu vou ficar lá mais ainda muitos anos, né? Vou me aposentar no IFRJ, né? Então, eu quero ter um ambiente de trabalho que seja harmonioso, né? Que tenha qualidades mínimas, né? Para eu estar numa sala de aula, numa sala de professores, né? E eu quero ser ouvida, né? Sem ter que brigar para isso. Então, esse é o ponto, né, importante. A gente pode ter um ambiente saudável, onde você tem as suas reivindicações, onde você coloque, sim, isso não significa que vai ser tranquilo, né, a gente colocar os seus apontamentos, mas pode ser de uma forma saudável, onde você ouve, respeitosa, e que todo mundo ganha com isso e a instituição ela avança, né? Exatamente. Queria te agradecer, é um prazer meu receber aqui você, conhecer a sua história, suas lutas também são muito importantes, a sua visão de gestão é importante também e compartilhar com a comunidade. E quando você traz essa mensagem, né, da gente, vamos parar de reclamar e sentar ali e fazer, é muito do que o Instituto precisa também, né? A gente é feito de pessoas e só vai para frente com o trabalho de pessoas. Então, ter isso com você, trabalhar com você, colaborar com você também é um prazer, que a gente possa seguir aí junto nessa caminhada. Obrigado, tá? Obrigada a você. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês nesse episódio. A gente hoje recebeu a professora Adriana aí com uma história muito bonita e de muita luta. E a gente vamos abordar mais questões aqui. No próximo episódio eu aguardo você. Siga a gente nas redes sociais, @Thiago Matos Pinto e @SouIFRJ.